E aí, Brasil? E aí, mundo? Tudo beleza? Tudo em paz? Tudo legal? Tudo sensacional? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? E aí? Ó, antes de eu falar do grande Gilberto Freire, antes de eu falar desse livro extraordinário aqui, tá vendo? Ó, Casa Grande Senzala, eu peço a você que começou a assistir esse vídeo, meu nome é Paulo, beleza? Meu nome é Paulo, do canal Paulo Dharma. Se inscreve no canal aí, beleza? Se inscreve no canal, comenta, curte o vídeo, ó, aperta esse botãozinho que tá embaixo aí e curte o vídeo para ajudar o nosso trabalho, beleza? Para me animar a sempre estar fazendo vídeos, coisas que eu gosto de fazer pra caramba, mas eu preciso da ajuda de vocês curtindo e vocês se inscrevendo no canal. Eu realmente me animo sempre mais para fazer vídeos, porque eu gosto pra caramba disso. Essas videoaulas, como uma pessoa disse um dia desse para mim, videoaulas, eu fiquei profundamente honrado, porque eu não, não era algo que estivesse na minha cabeça. Eu posso dizer que eu via sempre como um entretenimento. Falar de literatura para mim é um entretenimento, é algo extremamente comum. Não tinha essa ideia dessa responsabilidade de estar fazendo uma videoaula. Eita ferro, hein? Mas eu achei bacana, achei legal. Portanto, curte aí o vídeo, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Porque aí você me ajuda, ó, e eu fico muito agradecido e muito contente quando vocês comentam, quando vocês curtem, quando eu vejo que pessoas se inscreveram no meu canal. Eu fico realmente, ó, maravilhado, porque eu não imaginava que chegaria onde eu tô agora se não fosse pela ajuda de vocês, né? Vocês que assistem, vocês que comentam, principalmente vocês que comentam, vocês que curtem os vídeos. Eu fico realmente muito honrado, beleza? Ó, isso aqui, rapaz, isso aqui foi foi uma grata surpresa, viu? Eu, sinceramente, eu não tinha assim uma ideia de pegar o Gilberto Freire e ler assim nesses últimos 20, 25, 30 dias. Por que eu fiz isso? Eu recebi essa revista em quadrinho aqui do Casa Grande Senzala, essa revista magnífica da Ebal. Eu acho que é da Ebal. Não, é a Abigraf, não é mais Ebal, que Ebal faliu, né? Mas tem aqui os direitos da Ebal, aquela coisa toda. Eu recebi essa revista com os quadrinhos do Casa Grande Senzala. E eu, poxa, comecei a ler esse material. Eu tinha o Casa Grande Senzala da edição de 1981, uma edição em preto e branco, capa dura, mas essa edição ela se perdeu ao longo do tempo aí nas mudanças. E a gente vai, né, a gente vai para lá, vai para cá, e acabou a revista se perdendo. Poxa, eu tinha ali muita conta, como as Lusíadas também do Camões, que eu tinha em quadrinho também, da Ebal, que eu também, poxa, se eu tivesse essa edição, eita lasqueira, essa revista aqui muito boa, eu recebi essa edição, aí eu falei, cara, eu já tinha lido o Sobrados e Mucambos há uns 25 anos atrás, e gostei pra caramba, mas quando você pega o Casa Grande Senzala, você olha para essa obra, você tem uma ideia de que isso aqui realmente é extremamente difícil. Que isso aqui é uma obra, né? Imagina, Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, são obras que para muitas pessoas é algo intimidador, né? Intimidador. E eu tenho essa edição aqui há bastante tempo, mas a gente tem que arrumar um tempo para ler, né? É assim que eu vejo, né? A vida, você tem que pegar os livros que você tem em casa e um dia, né, transformar eles, ler, absorver as informações que tem ali e tal. E eu resolvi há uns 30 dias atrás, mesmo com trocentas leituras, ler pelo menos umas 10, 15 páginas todo santo dia dessa maravilha aqui, né? Essa edição sensacional, diferente, por exemplo, de outros Casa Grande Senzala, que inclusive que eu já vi em bibliotecas, porque isso aqui deve ser o quê? Isso é mais uma das edições que vão saindo continuamente do Gilberto Freire, vai saindo, e o pessoal, né, vai consumindo. Essa obra ela é lida no mundo inteiro. Se você quer conhecer o Brasil, se você quer conhecer o brasileiro, se você quer saber a sua origem, ó,
eu desconfiei muito, eu lendo aqui dá umas dicas interessantes, por exemplo, da nossa árvore genealógica, de onde nós viemos. Você, por exemplo, vai se enxergar aqui dentro, porque nós somos descendentes de índio, né, e dos negros, africanos, dos africanos. Nós somos descendentes desse pessoal. Então, eu lendo isso aqui, eu meio que desenterrando, eu até sei das minhas origens, eu sei do meu passado, eu sei de onde eu vim, como começou. O Gilberto Freire, um sujeito extraordinário, um escritor extraordinário, sociólogo, ganhador de prêmio no mundo inteiro. Essa obra rodou o planeta, porque as pessoas que querem conhecer o Brasil, você aí que mora no exterior, você quer conhecer o Brasil, quer saber de qual é do brasileiro, isso aqui é a linha, é a base, é a base. Você vai ter desde as histórias dos portugueses, né, antes da colonização, antes do descobrimento, 1500, você vai pensar na formação do povo português, lá de 1100 e pouco, depois de Cristo, essa coisa toda, vai chegar ao ponto dos portugueses pensarem em sair daquele becozinho sem saída deles, piquititinho, e ganhar o mundo, que eles só tinham o oceano pela frente. Então eles montam as caravelas e saem por aí, e dão com os costados no Brasil, né? Muitas pessoas dizem que eles já sabiam que o continente já tinha aqui os índios, provavelmente já tinham feito algumas expedições, aquela coisa toda. E o Gilberto Freire vai dar uma geral nesse início, vai contar como é que era, como teve esse primeiro contato do português, do europeu, com os índios que estavam aqui, né? Com as tribos indígenas que estavam aqui. E vai mostrar como foi esse contato, que é um negócio sensacional. Por exemplo, ele não é uma leitura difícil, não é complexo a leitura dele. Você vai destrinchando capítulos a capítulos e vai vendo como esse português, ele por uma série de fatores, ele vai se relacionar com os índios que estão aqui para montar a colônia. Isso por volta de 1560, 1550, com a ajuda dos jesuítas, dos europeus que vieram para cá. E isso porque o português já tinha uma história de colonização na Índia, na África, né, da questão da escravidão. E o mais interessante é ver essa formação, gente. Isso é sensacional, como o português era diferente, por exemplo, do espanhol, da forma de colonizar do espanhol. O Gilberto Freire vai dar essa linha. Ele vai trazer pra gente como é que isso se sucedeu. Entendeu? E é uma leitura deliciosa. É altamente recomendável. Vai explicar tintim por tintim, economicamente falando, o porquê que os portugueses trouxeram os negros para cá. Porque os índios, as tribos indígenas, elas se recusavam a trabalhar como o português queria, entendeu? O português entrou para colonizar e ele precisava de gente. Ele precisava de muita gente aqui e Portugal não tinha esse pessoal. Então aí o português ele vai entrar em relacionamento com as índias. Ele vai ter filhos com esses índios. E esses índios vão de certa forma, abrir brecha para mais portugueses. Eles vão trazer os negros para cá. Os negros, segundo a visão do Gilberto Freire, eram melhores para trabalho do que os índios. Ele vai dizer isso aqui, entendeu? Essa ideia de que isso aqui é daqui, do livro, que o índio era preguiçoso, que o índio tinha uma forma de se relacionar com o português, mas que não tinha muito a ver com a espécie de colonização que o europeu, com o português queria, e eles acabaram abandonando de vez a questão de ser escravo de português e foram adentrar a mata adentro, foram se jogar dentro da mata cada vez mais distante. Aí os portugueses foram trazer os negros para cá. Entendeu? Tem várias passagens aqui sensacionais. Você que gosta de culinária, você que gosta de cozinhar, você que gosta de tentar entender as origens da nossa comida, cara, sensacional. São páginas e páginas e páginas. Ele falando da comida. Poxa, se eu fosse ler isso aqui, eu marquei páginas e muitas páginas.
ele falando muito da comida indígena, ele vai falar da comida dos negros africanos. Olha só, beiju, ele vai citar um monte de tapioca de coco, dá uma fome. Ele vai falar de muqueca, vai falar de tudo isso, cara, pamonha, caramba, vai falar de maçoca. Ele vai virar páginas e páginas e páginas contando como o negro, o índio, eles influenciaram a alimentação, por exemplo, dos portugueses que estavam aqui, vão transformar esse país nessa maravilha que é, nesse país abençoado, nesse país extraordinário. A formação do negro com o índio, com o português, deu essa maravilha que não se vê em nenhum lugar do mundo. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo é igual ao Brasil por conta dessa... E ele vai falar extraordinariamente bem dos negros, ele vai falar da escravidão, vai contar como o africano ele foi explorado pra caramba. Ele vai falar em páginas aqui de coisas que eu realmente não sabia, que os africanos, eles não são só os negros, os escravos que vieram para cá, não são só aqueles negros de um tipo, são vários tipos. E teve negro islâmico, muçulmano, que se formou ali na Bahia, entendeu? Muitos de nós, muito da nossa cultura, coisa que eu não sabia, muito da nossa cultura, do nosso cristianismo, ele é muçulmano. Tem muito de muçulmano. Cara, eu achei isso fantástico, cara. Nós somos muçulmanos e nem sabemos. nós temos na nossa cultura coisas que estão aí ao nosso redor, que é explicado aqui pelo Gilberto Freire, que vem desses negros muçulmanos que tem aqui no Brasil. Tá aí na comida, tá na arquitetura, tá na escrita, tá em muita coisa que esse negro trouxe para cá. E esse negro não era analfabeto. Quando ele foi escravizado, ele tinha uma cultura, ele tinha uma escrita, ele tinha uma música, e ele veio para cá. E foi esse negro que muitas vezes assolou o outro negro a se rebelar contra a escravidão. Ele vai falar bem pra caramba dos negros. Vai falar muito, mas muito bem. Se você tem algum aí, se você que está assistindo for de descendência negra, africana, afro, cara, eu recomendo muito você ler esse Casagrande Senzala. Você de repente vai encontrar aqui a sua ancestralidade, né? Como os negros gostam de falar, a ancestralidade. Você vai se ver aqui dentro, você vai ver histórias de sofrimento, de dor, de alegria também, que o Gilberto Freire coloca muito bem. Olha só que maravilha essa edição. Ela tem coisas assim espetaculares. Olha só esse, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, porque olha o tamanho dessa capinha aqui. Olha só. Deixa eu ver se vai dar para colocar, porque realmente, olha só que capricho. Olha que capricho. Olha só que beleza. Olha que capricho. Ó, esse mapa aqui. Inclusive isso aqui, se eu não estou enganado, foi capa de uma parte dessa aqui, foi capa de uma das edições do Casagrande Senzala que eu sempre via quando eu ia em biblioteca, porque você vai em biblioteca, obviamente, tem as edições, você vai encontrar, se você chegar numa biblioteca, por exemplo, e não encontrar Casagrande Senzala, vai embora dessa biblioteca que ela não vale a pena, entendeu? Outros livros também do Gilberto Freire, né? Olha só o meio disso aqui, olha que beleza. Tem aqui várias capas. Tem aqui a história dos negros, né, tal. Olha as fotos. Olha as fotos, que maravilha. Ó. Olha as fotos, que maravilha. Tem umas aqui, tem uma outra página aqui, que é só das edições. Olha aqui, aqui inclusive tem a edição do Casagrande Senzala que eu já tive, ó. Essa aqui, ó. Ó. Essa edição aqui, ó. Ó. Olha só que bacana. Essa edição era em preto e branco, foi lançada lá por 1981. Essa edição do Casagrande Senzala. Tem que, olha, são várias fotos. Olha as edições do Casagrande Senzala pelo mundo. Olha só que beleza.
Ó, são muitas edições, porque o europeu, o norte-americano, eles estudam muito o Brasil, né? E essa aqui, por exemplo, é uma porta de entrada fabulosa para você entender o povo brasileiro. Tem muita coisa escrita sobre o Brasil por aí, mas esse aqui é primordial, entendeu? Primordial. Olha só essa passagem aqui que o Gilberto Freire escreveu sobre a escravidão, que eu sublinhei. Tem muita coisa que eu sublinhei, mas realmente é impraticável se eu for fazer aqui a leitura de todas as passagens que eu achei extraordinárias desse livro, eu vou ficar aqui até amanhã, porque tem muita coisa legal. Olha só isso aqui, ó. Ó, Gilberto Freire, aspas, tá? Aspas. É muito importante isso, ó. Para a escravidão, saliente-se mais uma vez que não necessitava o português de nenhum estímulo, nenhum europeu mais predisposto ao regime de trabalho escravo do que ele. No caso brasileiro, porém, parece-nos injusto acusar o português de ter manchado com a instituição que hoje tanto nos repugna sua obra grandiosa de colonização tropical. O meio e as circunstâncias exigiam o escravo, a princípio o índio, quando este, por incapaz e molengo, aquilo que eu tinha falado, incapaz e molengo, mostrou-se não corresponder às necessidades da agricultura colonial, o negro. Sentiu o português, com seu grande senso colonizador, que para completar-lhe o esforço de fundar a agricultura nos trópicos, só o negro, o operário africano, mas o operário africano disciplinado na sua energia intermitente pelos rigores da escravidão. Deixemos-nos de lirismo com relação ao índio, de opô-lo ao português como igual contra igual. Sua substituição pelo negro, mais uma vez acentuemos, não se deu pelos motivos de ordem moral que os indianófilos tanto se deliciam em alegar. Sua altivez diante do colonizador luso em contraste com a passividade do negro. O índio, precisamente pela sua inferioridade de condição de cultura, a nômade, apenas tocada pelas primeiras e vagas tendências para a estabilização agrícola, é que falhou no trabalho sedentário. O africano executou-o com decidida vantagem sobre o índio, principalmente por vir de condições de cultura superiores. Aquilo que eu falei do africano muçulmano, que os caras eram... eles tinham uma cultura elevada, muitos deles tinham cultura elevada. Cultura já francamente agrícola. Não foi questão de altivez nem de passividade moral. Ele vai exatamente fazer isso. Ele vai dizer que o africano ele era culturalmente e na força superior ao indígena que estava aqui, ao índio que estava aqui. Aí o que acontece? O africano ele ganha essa batalha. E vai ter muito sofrimento. A história é de muito sofrimento. A história do negro é de muito, muito, muito sofrimento. Não tem aqui só delícias, delícias, óbvio que não, entendeu? Tem coisas assim, estapafúrdias, que o colonizador que estava aqui, o da Casa Grande, ele preguiçoso de tudo, ele vivia do negro, tudo que ele fazia, ele precisava do negro, até para de repente, até para limpar a bunda, ele usava o negro. Já pensou? Ele, óbvio, para tomar banho era o negro que dava banho. Para fazer as suas necessidades, era o negro que o limpava. Para acender o charuto, isso os negros de dentro de casa. Agora você pensa nos que estavam lá fora, na lavoura, cuidando da cana, de açúcar, aquelas coisas todas. Então o negro, ele praticamente virou o dono disso aqui, pode-se dizer. Ele virou o dono, porque tudo passava pela mão dele. Tudo passava pela mão dele. O colonizador branco não tinha condição de fazer rigorosamente nada sozinho. Dependia do negro para tudo. Entendeu? A questão do negro, a escolarização do negro, do índio. Entendeu? O Gilberto vai contar aqui como é que isso sucedeu. Vai ter uma passagem aqui interessante que vai nos mostrar, que ele vai dizer que os jesuítas eles usaram os indígenas na catequização e pegaram as crianças, pegaram os curumins, e esses curumins fizeram uma espécie de
como é que eu vou falar, um socialismo, como é que acontece nas escolas aí com muitos professores? Pegar as crianças de berço, as crianças bem pequenas, os curumins, e colocar, incutir nesses curumins o pensamento do europeu. Então ele vai fazer com que muitos índios, na época, deixassem, eu achei isso muito interessante, deixassem de gostar das coisas da natureza e adentrasse aquilo que o europeu estava. É uma espécie de lavagem cerebral. Fazer com que o índio começasse a gostar da ideia de ter diploma. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Bacharel. O africano não vai ter tanto isso, mas o índio com bacharelado. O índio aprendendo latim. Eles vão largar muito daquilo que era da cultura deles por conta dos jesuítas. Os jesuítas vão impor essa... E aí eles vão chegar na aldeia, muitos vão chegar na aldeia e eles vão ser... vão estranhar. Quando eles voltam à aldeia, eles estranham aquelas coisas das tribos indígenas do passado. A coisa do chefe lá, do feiticeiro, ele está cristianizado. Aí eles, acho que tem até uma passagem aqui no quadrinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é muito interessante. O índio ele volta e ele simplesmente se recusa aquelas coisas do europeu. Ele está completamente ocidentalizado, pode dizer assim, né? Eu tenho aqui a passagem, quer ver? Aqui, olha só. Quando eles, olha só, nessa parte aqui está exatamente falando sobre isso, ó. Tá vendo? Os curumins, eles são catequizados. Aí quando eles voltam para a aldeia, olha só, esse desenho aqui do Ivan Wast Rodrigues, sensacional, desenho muito bom, ó. Eles pegando aqui o feiticeiro aqui, fazendo graça. Quando eles voltam para a aldeia, eles voltam cristianizados. Entendeu? Aqui, ó. No contato de duas culturas, uma mais atrasada e outra mais avançada, quase sempre a segunda procura destruir ou exterminar na primeira tudo que se supõe ser contrário à moral ou aos interesses dos dominadores. Assim fizeram os jesuítas, educando o Kunlun à maneira dos europeus. Desse jeito. Olha lá. O Kunlun tornou-se assim cúmplice do invasor na obra de tirar da cultura nativa os seus elementos mais originais. Tornou-se inimigo dos pajés, das danças, dos maracás sagrados, das sociedades secretas. E deu-se então verdadeira inversão dos princípios. O filho tomou o encargo de educar o pai. Conta o padre Montoya que certa vez conseguiram os missionários fazer dançar um velho feiticeiro. As crianças riram e mangaram do velho pajé, que daí em diante teve de sujeitar-se a servir de cozinheiro dos padres. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Exatamente. É a doutrinação, né? Como se fosse a doutrinação religiosa e tem a doutrinação ideológica que acontece hoje muito aí nas escolas, nas universidades, que as pessoas perceberam que é por conta de você pegar a criança, você forma nessa formação, se você começar muito cedo a incutir a sua forma de crença religiosa ou a sua ideologia, aí já era, é na infância. Olha só, tem uma passagem de pedagogia que eu achei bem interessante. Olha só, o mesmo pesquisador foi encontrar entre os pueblos uma dança destinada especialmente a fazer medo aos meninos e incutir-lhes sentimentos de obediência e respeito aos mais velhos. Os personagens da dança eram uns como papões ou terríveis figuras de outro mundo, descidas a este para devorar ou arrebatar meninos maus. Stevenson informa-nos de dança semelhante entre os Zuni, esta macabra terminando na morte de uma criança escolhida entre as de pior comportamento da tribo, mas realizando-se com intervalos de longos anos. O fim, o moral, o pedagógico de influir pelo medo ou pelo exemplo do castigo tremendo sobre a conduta do menino. Tem toda uma história, tem toda uma forma de você fazer esse tipo de trabalho. Sim, não vou falar, trabalho de pesquisa do cara extraordinário, né? Não tem pra onde, né? O cara, o Gilberto Freire, fazia um trabalho de antropologia extraordinário,
entendeu? Sem críticas, não dá para você tecer críticas aqui com relação a isso, porque o trabalho de pesquisa dele é impecável, entendeu? Impecável. Ele vai contar muitos casos, muitas coisas assim do senso comum do dia a dia. Vai fazer esse trabalho como ninguém, entendeu? Vai abrir brecha para você, né? Para você pensar. Vai contar coisas assim como os indígenas, como os inventores do futebol nas brincadeiras. Muitas coisas, os índios como inventores do jogo do bicho. Você não imaginava isso, né? Mas a questão do jogo do bicho, por exemplo, no Brasil, ela vem da cultura indígena. Você não sabia disso, né? Tá aqui. Por isso eu recomendo muito a leitura. Você que quer compreender o Brasil, você que quer entender o que nós somos, porque esse povo é da forma que é, você vai ter nesse material aqui, ó, e você vai ver como o brasileiro, ele já vem de longe, a nossa formação, tanto cultural, quanto né, de pessoa, a nossa genética, tudo tá aqui. Eu acho assim realmente algo extraordinário. Olha essas fotos, ó. Aquilo que eu falei, né, essa foto principalmente aqui, esse desenho aqui, principalmente contando como o português, o colonizador, ele usava o negro para tudo. Caramba. Vale muito a pena. Tem muitas passagens, gente. Estou olhando aqui. Muitas passagens que vale. Olha, de comida. Tem várias e várias. Tem aqui, acho que no final. Tem uma que eu separei. Caramba. Eu falei, puxa vida. No regime alimentar brasileiro, a contribuição africana afirmou-se principalmente pela introdução do azeite de dendê e da pimenta malagueta, tão características da cozinha baiana, pela introdução do quiabo, pelo maior uso da banana, pela grande variedade na maneira de preparar a galinha e o peixe. Várias comidas portuguesas ou indígenas foram no Brasil modificadas pela condimentação ou pela técnica culinária do negro. Alguns dos pratos mais característicos brasileiros são de técnica africana, a farofa, o quibe, o vatapá, e por aí vai. Assim, além de falar muito bem do negro, de como o negro funcionou aqui no Brasil, ele vai falar páginas e páginas e páginas. Se você que gosta de culinária, aqui tem um prato cheio aqui dentro, muitas receitas, muita coisa. Eu tô vendo aqui, rapaz, eu escrevi aqui a importância da mulher indígena. Vários desses processos e conhecimentos saindo uma vez, vale a pena acentuar que recebeu-os o colonizador europeu das mãos da mulher, elemento mais produtor que o homem nas culturas primitivas. Dela também se transmitiram à organização da família brasileira valiosos métodos de higiene infantil e doméstica que merecem ser destacados para fazê-lo tornar-se necessário esboçar em traços gerais não só a pedagogia como a vida de meninos entre os indígenas. Vai falar das brincadeiras, vai falar da nossa infância, de como nossa infância ela vem desse contato com o negro e com o indígena. Vai fazer um geral, entendeu? Por isso eu digo, vale a pena, não tenha medo de pegar isso aqui. Se você estiver numa biblioteca e você topar com isso aqui, vale a pena você pegar, pega emprestado, compra o livro. Essa edição aqui é de 2003. Tem outras edições, por exemplo, mais antigas, você pode encontrar em sebo, mas vale a pena você ler Casa Grande Senzala, do grande Gilberto Freire. Vale a pena. E vai ler outras obras dele também, né? Que eu li, por exemplo, o Sobrados e Mucambos. Vai ler o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Também vale a pena. Esse eu li, vale a pena, muito bom. Vale a pena. Hoje eu falei de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Não quis me estender, tá? Porque isso aqui dá fácil, uma hora de vídeo. Se deixar, eu vou ficar aqui 1 hora falando, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa para você tomar contato, você conhecer. Então, leia Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, obra seminal para você conhecer o Brasil. E se você está assistindo esse vídeo, não é brasileiro, está lendo aí nas legendas, procure aí, por exemplo, no seu país, com certeza você vai encontrar uma edição traduzida que vale a pena pra caramba. Eu sou brasileiro, eu li Casa Grande Senzala, eu achei o livro extraordinário, beleza?
curte o vídeo, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você leu Casagrande Senzala, comenta, fala pra mim, beleza? Tranquilo? Ó, valeu, gente. Curte e comenta. Hoje eu falei de Casagrande Senzala do Gilberto Freire. Bacana. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima.